de ser uma nova pessoa na sua mente, né? O Senhor, Ele te dá essa nova possibilidade de você esquecer as coisas do passado e ter novas possibilidades na sua vida, ok? Nós somos seres linguísticos, né? E não justifica o ser humano, ele não era para morrer, nós não fomos feitos para morrer rapidamente, né? Ok? E hoje nós vamos, ainda estudando sobre o nosso cérebro, vamos ver uma outra divisão do nosso cérebro, ok? Antes de começar falando sobre isso, eu observei, né, que vocês têm assim, muitas curiosidades que são levantadas durante a aula. Inclusive eu gostaria de pedir que continuasse assim. Tem aqui o microfone, né? Se tiver alguma dúvida, alguma contribuição, tá certo? Vocês têm total liberdade de perguntar, tá bom? É lógico que existem coisas que, por mais que a gente leia, por mais que a gente estude, às vezes você não está lembrado de detalhes, mas alguma coisa que vocês perguntarem, né? E eu não tiver o domínio assim, no momento, eu vou estudar e vou trazer depois a resposta para vocês, né? Então eu identifiquei algumas questões que é importante a gente trazer, e eu vou trazer nas próximas aulas, falando sobre as neuroses, né? As psicoses, toque, o que é transtorno bipolar, o que é uma pessoa psicótica, o que é uma pessoa neurótica. Tem diferença, é a mesma coisa? É importante a gente entender por quê. Porque tem coisas que se resolve com terapia, tem coisas que se resolve, não é, com medicamento, tem coisas que só se resolve internando. Então, a gente precisa entender essas coisas para que a pessoa identifique, né? Que tem coisa que a pessoa está aqui na igreja orando, tá certo? E, não, eu estou aqui na cura interior, e essa pessoa tem uma psicose, ela vai precisar de um acompanhamento médico, entende? Então é importante que a gente traga essas informações para vocês, tá certo? Eu sou pós-graduado em psicanálise, né? Tenho algumas formações, mas sempre que surgir alguma pergunta, alguma dúvida, né, sobre algum assunto, eu vou trazer isso na aula, né? Semana passada perguntaram sobre aquele fenômeno, o fenômeno chamado, que você tem uma imagem que passa duas vezes, né? Déjà vu. O déjà vu, né? E o déjà vu, como eu falei na última aula, e a resposta ela foi realmente, né, muito sensata, ele é um fenômeno que, eu diria, nós passamos aqui em alguns momentos, né, aulas na questão espiritual, e nós vimos, né, que o ser humano, ele tem visões, tem dom de visão, você pode ver coisas do reino espiritual, não é? Então tem algo que você viu e você pensa que é um déjà vu, e aquilo foi uma visão, não é, que Deus estava querendo te mostrar, tá certo? Uma visão espiritual, não é? Porém, a neurociência também, a psicologia, a psicanálise, ela tem uma explicação também para o déjà vu, e é aquela mesma que eu falei para vocês, que pode-se dizer que seria, né, que, por exemplo, uma pessoa que ela tem problema, não é, a nível de cérebro, de liberações elétricas sem controle. Chama-se, não é, a epilepsia, a crise convulsiva, né? Então, a pessoa que tem crise convulsiva, ela tem muita probabilidade de ter déjà vu, entende? E uma pessoa que não tem crise convulsiva pode ter déjà vu. Eu acredito que todos vocês aqui já devem ter passado por uma experiência dessa, de você viu uma coisa e viu, rapaz, eu já estive aqui, eu já vivi essa experiência. E isso tem uma explicação da psicanálise, né? De que o nosso cérebro, ele pode fazer uma conexão de uma imagem que você viu no passado, e aí aquele momento que você chega e vê uma situação, o teu cérebro vai buscar lá no nível inconsciente uma memória de algo que você viu que não foi aquilo, e liga, ele faz uma ligação, e você tem certeza que já viu aquela situação, mas na realidade aquilo é como se fosse um engano do cérebro, um lapso do cérebro, e a pessoa pensa que viu aquela cena, não é, de novo, mas na realidade aquilo ali foi um lapso do cérebro. Eu dividi bem, né, a questão de que você pode ter uma visão espiritual também, tá certo? E tem também uma explicação a nível de neurociência. Ficou claro? Entenderam?
ok? Bom, vamos lá. Bom, nós vimos, né, as partes do cérebro, os componentes do cérebro, né? O neocórtex, né, o parietal, né, o lobo, né, todas as partes do nosso cérebro dividido a função, o lóbulo temporal, que é o que nos dá, não é, a noção de onde nós estamos caminhando, né? Então eu estou aqui, para botar a mão aqui em cima, eu não vou precisar olhar e, eita, deixa eu baixar a minha mão a 30 centímetros à direita, 40 graus à esquerda, para botar a mão. Não, o meu lóbulo temporal, ele já gravou que tem eu estou aqui falando, né, com vocês aqui, conversando, de repente eu vou e boto a mão aqui, tá certo? Isso foi o quê? O meu lóbulo temporal, ele já tem a conexão, porque em outro momento eu já vi, e aqui ele foi e colocou a mão aqui. Então eu estou andando aqui, eu não preciso estar calculando, nem olhando distâncias, medindo, não, porque nosso cérebro, ele, a nível inconsciente, e como eu falei, 95, 96% do nosso cérebro a gente não domina, porque ele é o responsável para nossa digestão, né, para o nosso olho piscar. Você não precisa piscar o olho, não. Então, essa parte do cérebro é comandada pelo cérebro, mas que nos dá essa capacidade de a gente se locomover, andar, se abaixar, sentir frio, sentir sede, ter as necessidades fisiológicas. E isso é a nível inconsciente, ok? E é nessas divisões do nosso cérebro. Porém, eu queria falar hoje de uma outra divisão do cérebro, ok? Essa divisão do cérebro, ela nos traz, né, uma diferenciação acerca de algo que a gente vai falar, que chama-se emoção, ok? E razão, ou emoção e sentimento. É a mesma coisa, não é? Nós vamos entender hoje, ok? Então, nosso cérebro, ele possui essa divisão em 3 partes, ok? Então, nós temos aqui esse cérebro, que é o cérebro, diga, reptiliano. O cérebro reptiliano, ele é o cérebro mais antigo, ok? Ele é o cérebro, quando eu digo cérebro mais antigo do homem, não, porque o cérebro, todo ser humano, todo animal, todo ser animal, ele tem cérebro, ok? Seja réptil, seja mamífero, né? Seja inseto, ele tem um cérebro, ok? Todo animal tem cérebro, ok? Os animais, estou falando de vegetal, estou falando de animal, ok? Então, todo animal, ele tem o cérebro, ok? E esse cérebro aqui, que é o cérebro reptiliano, ele é o cérebro mais antigo. A ciência já comprovou isso, tá certo? O que seria o cérebro reptiliano? O cérebro reptiliano é o cérebro da sobrevivência. Então, esse cérebro reptiliano, né? Ele, como o nome está dizendo, reptiliano, vem de réptil, ok? É o cérebro dos répteis. Então, digamos que o réptil, o cérebro mais importante que ele tem é esse cérebro reptiliano. O ser humano tem também, mas o ser humano utiliza esse cérebro para questões de sobrevivência. Ou seja, dá dor de barriga, ele é o que faz você sentir frio, ele é o que faz você sentir fome, ele é o que dá as necessidades fisiológicas. É um cérebro, é uma parte do teu cérebro, ok? E é chamado de um cérebro, dentro do teu cérebro, que ele é responsável pelas questões de sobrevivência. Se encarrega das nossas funções corporais básicas, ou seja, são os nossos instintos, ok? Então, tudo aquilo que você age de maneira instintiva vem do cérebro reptiliano. Então, isso aqui são questões automáticas. Então, coisas que você faz de maneira instintiva, automática, vem desse cérebro reptiliano. Então, por exemplo, funções corporais básicas como respiração, digestão, batimento cardíaco, se encarrega da resposta muscular reflexa. Então, esse cérebro é o cérebro, tá certo? O cérebro reptiliano é o responsável aí por você estar respirando aí, né? Tá, o teu coração batendo, os teus sistemas funcionando. Quem é que está comandando isso? O cérebro reptiliano. A neurociência diz que esse cérebro, ele é
o único cérebro do ser humano que recebe informações anterior à sua vida, porque ele recebe informações que veio da sua mãe, como por exemplo, o coração, a fecundação, faz com que o teu coração bata, né? Então, não existe vida antes dessa vida. Porém, o cérebro reptiliano, ele recebe informações que vêm direto da mãe para que o bebê já comece a viver de uma maneira espontânea, ok? Então, reflexa. Então, um bebê na barriga da mãe, ele não tem ainda entendimento, pensamento, mas o cérebro reptiliano, ele já começa a funcionar. Coração a bater, sangue a circular, não é? O bebê já começa a ter os aspectos fisiológicos. Isso tudo vem desse cérebro reptiliano. Alguma pergunta? Deu para entender até aí? Vamos lá. O segundo cérebro, ok? Já envolve esses dois aqui, ok? Esse cérebro, os animais também têm, ok? O cérebro reptiliano, que é o cérebro da sobrevivência. Então vocês veem que todos os animais têm esses instintos de sobrevivência, ok? E temos o segundo cérebro, né? O cérebro chamado o cérebro límbico, ok? Tem que ligar. Toma aqui. A paz do Senhor e boa noite. Eu quero fazer uma pergunta nesse que o senhor estava falando, que o cérebro ele é formado quando o bebê é formado, não é isso? Aí eu quero fazer uma pergunta. É aí quando muitas vezes a mãe sofre por processo assim na gestação e isso afeta como é que eu posso dizer? A criança vai crescendo e tem algo que traz nele sobre trauma. Porque eu já passei pelo processo assim tratamento espiritual que fez um tratamento desde o ventre da mãe. Aí isso me trouxe a memória agora para eu lhe fazer essa pergunta. É aí quando a criança, às vezes, acontece algum fato na gravidez, na gestação, e essa criança nasce, cresce, inconscientemente ele tem algum comportamento, não sabe explicar o porquê tem um vazio ou tem uma insegurança. É isso? É aí que acontece isso? Bom, essa pergunta eu já tinha explicado antes, né? Sobre a psicologia pré-perinatal, né? Uma criança dentro da barriga da mãe, não é? Ela recebe, ok, choques, traumas desde antes de nascer. Então, palavras, agressão, liberação hormonal da mãe, isso tudo passa para o bebê, realmente, entendeu? Tem sentido isso daí, ok? Entenda que eu estou falando que eu não estou falando aqui do bebê, eu estou falando do cérebro de uma forma geral, né? Agora, eu falei que esse cérebro aqui, ele é um cérebro que ele inicia, né, a questão de sobrevivência do bebê. Porém o bebê, ele já vai se formando o seu cérebro de uma maneira completa, ok? A criança, essas informações a nível emocional, a nível de inteligência, que seria o neocórtex, isso aí já, o cérebro da criança ela já vai se formando, ok? Dentro dessa perspectiva aqui, total, ok? Não se forma logo esse cérebro, depois esse. É certo que esse cérebro aqui ele já vai ser ativado em toda a sua essência, porque o coração vai bater, o pulmão, o sangue vai circular, então esse cérebro ele já começa na sua essência. Eu diria que, como eu falei na última aula, o ser humano ele é um ser de aprendizado. Então o ser humano ele nasce com apenas 30% de sinapses constituídas. Lembra-se que eu falei isso na última aula? Então o ser humano, ele é formado no ventre da mãe com 30% das sinapses constituídas apenas, ok? São sinapses só de sobrevivência, básica, ok? Os animais não, o animal é 70%. Então o animal já nasce procurando o peito da mãe, querendo, né, latindo, falando, né? A fala do animal é o latido, é o mugido, é o miado, né? O ser humano não, ele para aprender a falar vai ser com 2, 3 anos de idade, né? Para poder aprender a falar, é só depois de uns 3 anos ele vai estar falando, entende? É um ser de aprendizado. Porém, quando o bebê ele é formado no ventre da mãe, ele vai ser formado com o seu cérebro completo. Porém, esse cérebro aqui, o neocórtex, a gente vai falar sobre ele é como se fosse um HD em branco. Ele é um HD em branco, então ele vai começar a aprender. Se o aprendizado que ele tem na barriga da mãe é de trauma, de rejeição, de palavras, de abandono,
liberação hormonal, como a gente vai ver daqui a pouco aqui. Vou falar sobre o sistema endócrino, ok? Então, isso pode realmente trazer trauma e é necessário, muitas vezes, a cura interior, terapia, né, a ressignificação daquele trauma, ok? É isso que você falou. Mas vamos voltar aqui para o nosso cérebro, tá certo? Então, vocês entenderam o cérebro reptiliano, ok? O segundo cérebro, o cérebro que é o cérebro dos mamíferos, tá certo? É o cérebro límbico, cérebro das emoções. Nos diz se gostamos de algo ou não, de quem sentimos afeto, de que coisas nos sentimos atraídos e quais recordações nos fazem tristes ou alegres. Então, esse cérebro aqui, ele é o cérebro responsável pelos aspectos, os gatilhos emocionais que nós temos. Então, muitas vezes, liberações hormonais, elas vêm a nível de cérebro límbico, ok? Cérebro límbico, tá certo? E aqui é o cérebro da razão ou cérebro do sentimento. Cérebro neocórtex. Esse cérebro, ele também é um cérebro que os mamíferos têm, porém não tão desenvolvido como o cérebro do ser humano, ok? O neocórtex do ser humano, ele é, né, em muito mais desenvolvido do que os outros mamíferos. Então, esse cérebro, ele é o cérebro da razão, ok? Então, vocês vejam que temos um cérebro das emoções, não é? Então, você é um animal que, como os outros animais também, os animais também têm hormônios, certo? Os animais têm glândulas. Porém, os animais, eles agem muito, como eu falei, né, por instinto. Por instinto. O ser humano não. Ele age muito, deve agir, né? Deve agir pela razão. Aqui é onde está a diferença de Vera para a gatinha dela lá na casa dela. É aqui, ó. A diferença está aqui, ok? A gatinha, ela age por emoção. Vejam que interessante, né? Cérebro reptiliano, ele traz para o réptil. Réptil não tem emoção, não é? Cérebro, você cria uma lagartixa, ela não vai banar o rabo para você, não vai lamber você, não. Entende? Esse outro cérebro, que é o cérebro das emoções, os animais têm, não é? O animal, o cachorro, ele tem emoção, não é? Então, tem uma diferença, ok? E esse cérebro aqui é o cérebro da razão, do raciocínio, do pensamento. Então, você tem um cérebro racional. Esse teu cérebro racional, ele é o fiel da balança. Então, a pessoa que diz, mas eu me descontrolo quando eu me perco as estribeiras, você é um bicho, é? Você é um animal? Você pode parar e pensar, será que eu estou certo em agir desse jeito? Porque você não é um bicho. Você tem o seu neocórtex. É lógico que esse cérebro aqui vai estar presente. Está presente com você, ok? Esse aqui também está com você, tá certo? Esse cérebro aqui é o cérebro da sobrevivência. Então, em alguma situação de sobrevivência, ele vai tomar o comando, tá bom? Para fazer você sobreviver. Ele não vai dar tempo de você pensar. Ele vai agir, ok? Mas quando você vê que aquilo não é um perigo, você tem que parar, respirar e... Epa, para que eu estou assim? Eu tenho que me controlar, entende? Isso vale para raiva, isso vale para medo, isso vale para alegria, isso vale para tudo, ok? Amém? Então, é o cérebro neocórtex, o cérebro desenvolvido que o ser humano tem, ok? Então, deu para a gente ver que existe uma diferença entre emoção e sentimento ou razão. O que é emoção? Emoção é uma resposta de sobrevivência. É lógico que Adão e Eva, quando Deus constituiu Adão e Eva no Jardim do Éden, tá certo? Eles tinham
o seu sistema de sobrevivência, não é? O seu sistema endócrino totalmente controlado. Não existia disfunção hormonal em Adão e Eva. Eles tinham corpos perfeitos. Eles não corriam perigo. Eles não sentiam frio exacerbado, calor exacerbado, nenhum bicho, nenhum animal, porque Adão ele tinha domínio sobre todo o animal. Então Adão, tinha uma cobra aqui, Adão não se assustava e liberava adrenalina. Não. Tudo dele era na medida certa. Tudo de Adão era controlado na medida certa. Com a queda, não é? Houveram os descontroles emocionais. Quando a gente passou de ser, a gente falou naquela primeira aula, né, que o tabernáculo do homem, ele era regido pelo Santo dos Santos. Era um tabernáculo espiritual. Era um tabernáculo espiritual. Aí o homem, quando ele tirou Deus do centro do tabernáculo, não é? Esse comando passou para quem? Para a mente, para as emoções. Então o homem hoje, ele é guiado, ele perdeu aquele sexto sentido, que ele via Deus, via as coisas, parou de ver, ele passou a ser guiado pelos 5 sentidos, que são sentidos que fazem a gente ver, ouvir, sentir, e aí a gente é guiado por isso, pelo que a gente vê, pelo que a gente ouve, pelo que a gente sente cheiro, pelo frio, pelo calor, a gente agora é guiado por isso, e aí faz com que nós sejamos seres extremamente emocionais, ok? Então, nós temos as emoções e existem os sentimentos. Tem diferença de emoção para sentimento. A emoção é uma liberação hormonal que os teus cérebros límbico ou reptiliano liberam em algum momento para você sobreviver ou interagir em determinada situação, ok? Tá certo? Então, isso aí é a emoção, ok? Pois não, Benção? O pastor, tá ouvindo, né? Tô. Tá ouvindo? Tô. Então, no caso assim, pelo que eu estou entendendo, as emoções é uma resposta, né? Então, no caso assim, pegando como exemplo, a raiva Sim. seria uma emoção. É uma emoção. Porque é uma coisa que vem, é uma resposta a um estímulo. Há um estímulo, né? Sim. Aí no caso do ódio, Sim. no caso já seria um sentimento, assim, no sentido, porque uma vez eu ouvi uma frase que dizia assim, aquilo que você alimenta, né? Se eu começar a alimentar aquilo, vai criando um sentimento, né? Sim. Um sentimento. Então a raiva poderia ser uma emoção e o ódio poderia ser considerado um sentimento. Um sentimento errado, equivocado. Sim, pode ser. Pode ser, Pode né? ser, sim. Então, ok? tem um descontrole a nível sentimental. A sua razão se descontrolou. Quando na realidade a razão, o sentimento, ele serve para controlar a emoção. Entendi. Entendeu? Entendi. O que é o ódio? É um excesso de raiva. Nós temos 4 sentimentos básicos do ser humano. Esses 4 sentimentos se dividem em todos os outros. Os sentimentos do ser humano é raiva, alegria, tristeza, raiva, alegria, tristeza, o outro tô. Alegria, tristeza, raiva. Não é ódio, não. Alegria, tristeza, raiva. Eu me lembro, daqui a pouco eu lembro do outro para não atrapalhar a aula. Mas desses se derivam os demais. Então, o ódio, ele deriva da raiva. Entendi. Entendeu? A raiva, ela é um sentimento, né? Desculpa, ela é uma emoção. É uma emoção. Entendi. Como o amor, como a paixão. Entendi. Tá certo? Entendi. Então, uma pessoa apaixonada, tá ok? Ela está, o sentimento, a emoção dela está liberando, né? Endorfina, está liberando, né? Hormônios no seu sistema endócrino, está liberando, né? Hormônios que fazem o coração dela bater quando ela vê aquela pessoa amada, né? Então, uma pessoa que se descontrola nesse lado, por exemplo, da paixão, ela pode fazer coisas exageradas, então você tem que ter o controle. Só pegando um gancho aqui, porque eu me lembrei de uma passagem bíblica que
não sei se é João, acho que é João, que fala, né, que a gente pode irar e você não pequeis. Mas não pequeis, né? Aí, pegando um gancho com isso, será que se encaixa no sentido de que a gente não é pecado a gente se irar, né? Justo. Mas a gente tem que ter um controle sobre aquilo, né? Para não vir a tomar decisões erradas, né? Com certeza. Você falou uma coisa muito interessante, né? Não é pecado se emocionar. Não é pecado se emocionar. Tá certo? A emoção, ela é como se fosse o nível de tentação, por exemplo. Jesus, ele se emocionou em vários momentos da vida de Jesus, né? Jesus era um ser humano, como eu falei aqui em outra aula, as necessidades. Jesus, ele tinha esses 3 cérebros aqui, ó. Jesus, ele tinha o reptiliano, ele tinha... Jesus te entende, meu irmão. Jesus te entende, porque ele tinha isso aqui. O cérebro límbico, o reptiliano, ele tinha o cérebro, né, neocórtex. Jesus tinha. Então, Jesus se emocionava. A Bíblia fala, né, lá no Evangelho de João, acho que é o capítulo 12 de João, que Jesus, ele entra ali em Jerusalém, as pessoas jogam as palmas, né? E aí Jesus, ele começa a se emocionar e ele sente um desejo de ficar aqui e não cumprir, porque ele queria, né, agora... você vê pelo que ele fala naquele texto, né? Você vê também no momento ali que Jesus, ele vai para o Getsemane e por 3 vezes Jesus ora, tá certo? Ele ora dizendo assim a Deus: Senhor, se possível. Ele disse: eu estou triste até a morte. Jesus, ele começou a pensar, pois ele já tinha falado na Santa Ceia, ele já tinha dito, quando aquela mulher, no capítulo anterior, né, aquela mulher chega para ele e joga um vaso de alabastro e unge ele. Ele diz: olha, ela está fazendo isso para me ungir para o meu sepultamento. Ele já sabia que ia morrer. Aí ele vai para o Getsemane, chega no Getsemane, né? Jesus, por 3 vezes, diz aos discípulos: olha, fique orando aí, porque eu estou triste. Fique em oração. Aí vai lá e ele ora a Deus, diz: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Depois ele volta a ver os discípulos dormindo, né? Fala de novo, volta, ora a mesma oração: Senhor, se possível. É o que é aquilo? Emoção, pessoal. Jesus estava emocionado, dizendo: Senhor, eu tenho que passar por isso mesmo. Aí ele volta novamente, né? E aí, uma parte da frase, você vê Jesus, né, quando ele diz assim: contanto não seja feita a minha, mas a tua vontade, né? Então, você vê que o Senhor Jesus, ele se emocionava. Agora, Jesus, ele também tinha a razão. Contudo, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Então é isso que acontece. Quando vem a emoção, nós temos que ter o controle. E eu falei para vocês que o fruto do Espírito, ele age em cima das emoções. Longanimidade é emoção, benignidade, domínio próprio, mansidão, amabilidade. Tudo isso é o quê? Emoção. Ou seja, o Espírito Santo, ele devolve a possibilidade de nós voltarmos a ser como o primeiro Adão. Amém? Então, essa é a diferença da gente, né, do nosso cérebro. Então, o que é emoção? Emoção, né, é uma resposta fisiológica de sobrevivência e de vida. O que é sentimento? Para você entender o que é sentimento, o sentimento é o sentimento da emoção. O sentimento é quando você se emociona e você faz: epa, isso aqui, eu vou controlar isso aqui. Aí isso seria o sentimento, ok? A diferença, ó. Emoção e sentimento, né? Emoção é no corpo, é uma resposta fisiológica, reações a fatos, situações e pessoas, acompanhadas de reações orgânicas instantâneas. O coração bate, né? Ok? Dirigidas para o exterior, vem de dentro para fora. Você, meu Deus do céu, né? Dimensão comunicacional, intensidade, brevidade. O que é sentimento? Sentimento é o sentimento de uma emoção. Então, ocorre na mente. Controle, resultado de predisposições, afeições e experiências subjetivas. Ou seja, você enfrenta uma situação, você diz: não, mas isso aqui eu já enfrentei antes, né? Eu botei aqui essa imagem aqui, ó.
Já pensou? Você entrar num lugar e se deparar com um bicho desse aí? Não é? Já pensou? O que é que acontece logo de imediato? Né? O medo, o coração, pum, 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 né? Aí você, meu Deus, paralisa, né? Ocorre, você entra em estado de recurso. A psicologia chama de estado de recurso, ou seja, o teu corpo ele agora toma o controle e ele quer se preparar para correr, para fugir, né? Aí o teu amigo vai ver assim: calma, ele é manso, é mesmo que um gatinho. Aí você vê, o cachorro permanece lá, desse jeito. O cachorro está aí, do mesmo jeito. Não mudou, tirou o cachorro e botou um gatinho, não. Você permanece no mesmo lugar, porém o quê? A emoção, ela vai ser substituída por quê? Pelo um sentimento da emoção. Você, é um cachorro manso, é um gatinho. Então, ó, o sentimento e eu estou com o coração batendo. Se acalme, calma, calma. É isso que você faz em todas as situações. Aí você vai mandar a sua fisiologia se acalmar, né? Isso vale, pessoal, para tudo na nossa vida. O medo, o pânico, Covid, o desespero, a falta de algo. Tudo isso nós temos que transformar nossas emoções em sentimento. E quando a gente transforma nossa emoção em sentimento, vou me acalmar, porque ficar nervoso não resolve nada. Eu tenho que ter o sentimento para resolver isso. Aí vamos voltar aqui. Reações orgânicas ao longo do tempo, dirigidas para o interior. Você diz, calma, se acalme. E é linguístico, viu? Como eu falei para vocês, não é? O nosso corpo fala, nós somos seres linguísticos. Então, você vai falar em português. A tua mente fala em português com você mesmo. Se acalme, pare de bater, fique calmo, calma. Calma. E aí você vai se acalmando, ok? Dimensão particular é você mesmo, ninguém está vendo o que está acontecendo. Você, aqui por dentro, você está com medo, e aqui fora você está, né? Ninguém está sabendo o que é que está acontecendo. Por quê? Porque é interior, ok? Duradouro, né? O sentimento ele é duradouro, ok? Eu queria fazer esse preâmbulo, ok? Para entrar na questão do sistema endócrino, né? A gente vai continuar falando sobre emoção. Foi isso aí que a gente falou, guardem aí. O nosso cérebro possui vários sistemas, né? Todos se interconectam, né? E todos são muito necessários. Mas você tem aqui o sistema nervoso central, aonde você apresenta o encéfalo e a medula espinhal. Então, nós temos uma ligação, né? Do nosso cérebro, o encéfalo, com a medula espinhal, se distribui por todo o corpo, né? Dessa medula saem todos os nervos. Como eu falei para vocês, a gente não só tem neurônio na cabeça. Você não só tem tico e teco, não. Tem gente que diz, essa menina só tem 2. Esse rapaz só tem 2 neurônios, tico e teco, né? Não, mentira. Nós temos 100 bilhões de neurônios na nossa mente, né? No nosso corpo, desculpa. Então nós temos neurônio, principalmente na cabeça, tá certo? Eles formam as sinapses na cabeça e mandam para todo o corpo. Então onde você tiver sistema nervoso, tem neurônio, ok? Isso é conectado pela medula espinhal e vai para todo o corpo, tá certo? Então, vai para todo o corpo. Para poder ver algumas coisas que são verdadeiros sensores. É como se fossem sensores, né? A gente toca, sente frio, quente, né? É assim, você, por exemplo, esse sensor aqui, é um sensor mesmo. Então, eu estou aqui tem uma panela quente, eu estou conversando aqui, toquei. Não veio da mente para a mão, não. A mão, ela, em milésimos de segundos, tocou, ela manda uma informação para o cérebro processa a nível de cérebro reptiliano e cérebro límbico e volta para a mão fazer isso aqui, ó. Entendeu? Então, isso são o quê? Sensores. A gente interage com o nosso corpo, ok? Sensores de temperatura. Se a temperatura estiver muito seca ou estiver muito quente, seu corpo imediatamente começa a fabricar água e você sua. É lógico que existem disfunções, que às vezes você tem que tomar remédio, né?
sudorese exacerbada, tal, nós temos essas questões também que nosso corpo tem, né? Então isso é através do sistema nervoso periférico. Ele sente o ambiente e modifica seu sistema para fazer homeostase, para trazer equilíbrio. Se tiver muito frio, ele então fabrica água. Ele retém água lá. Você vai correr, por exemplo, começa a aquecer, aí começa a suar, né? Começa a querer mais água, ok? Isso é tudo automático, ok? E retém água lá. É um sistema que está em contato direto com o ambiente externo. Depois nós temos o sistema nervoso motor, né? Que é responsável pelos movimentos. Você tem mais dois sistemas nervosos, o simpático, que acelera, e o parasimpático, que freia. Então você também é um sistema de equilíbrio. O que gera você saúde é, diga assim comigo, equilíbrio. Esse equilíbrio está conosco. Nós temos a capacidade de termos esse equilíbrio, de nos controlarmos. Através de quê? Dessa coisinha aqui que diferencia a Verinha do gatinho dela, ó. Nós temos essa coisa aqui que diferencia Vera do gatinho dela, não é? A gente não pode ser guiado por aqui, ó. Então tem pessoas que têm desequilíbrio emocional. Então tem pessoas que têm, como ele falou, né? Um dos 4 sentimentos básicos do ser humano, raiva. Guarda a raiva de alguém por anos. Isso é o quê? Desequilíbrio. É um desequilíbrio. Outra coisa, você só está fazendo mal a você mesmo. Uma pessoa que desenvolve sentimento de raiva, sentimento de revolta por alguma coisa. Você pode discordar das coisas na vida? Pode. Agora você ser uma pessoa, você pode ter um sentimento, né, uma emoção, desculpa, de revolta? Pode. Agora você ser uma pessoa revoltada é um descontrole. Ok? Então nós precisamos ter o nosso autocontrole. E o Espírito Santo que está sobre a sua vida, ele lhe dá esse autocontrole através do fruto do Espírito. Você não é mais um filho de Adão que nasceu na imagem de Adão. Você é fruto, não é? Renascido de novo na pessoa de Jesus Cristo, que não é descendente de Adão. Ele é Espírito vivificante. Então nós somos guiados não pelo primeiro Adão, nós somos guiados pelo Espírito vivificante do Senhor Jesus. Quando recebemos Ele como Senhor e Salvador, nós recebemos o Espírito Santo. Então o crente, ele precisa exercer o fruto do Espírito e ter o autocontrole nas suas emoções. Não justifica um crente descontrolado, uma pessoa que vive, não é, com uma saudade exacerbada, com um sofrimento, perdeu um ente querido, não é? Eu perdi minha mãe, perdi meu pai, chorei, senti, não é, emoções, tá certo? E aí, o que foi que aconteceu? Eu era muito apegado a meu pai. E aí meu pai, quando morreu, meu Deus, eu fiquei dias chorando. E eu começava a ver vídeos do meu pai, botava vídeo do meu pai, ficava vendo. E ali eu começava a me angustiar e fiquei triste. Eu cheguei e disse, rapaz, quer saber? Eu tenho que superar, eu tenho que partir para frente. O que é isso aqui? Sentimento. Eu senti que aquela emoção estava me fazendo mal, estava me fazendo parar. Eu poderia entrar em uma depressão. O que é que eu fiz? Né? Aquilo ali poderia se transformar em uma neurose, poderia se transformar em uma psicose. O que é que eu fiz? Parei, respirei e disse, vou parar de assistir esses vídeos. Parei de assistir os vídeos, dei um tempo ao meu pai, entendeu? Um tempo de parar de pensar nele todo dia, direto, pensar, dia e noite chorando. Parei, entendeu? Dei um tempo, voltei depois, né, a pensar nele, lógico, mas não de uma maneira descontrolada emocionalmente. Isso é o quê? O meu cérebro, neocórtex, através do Espírito Santo, controlando isso aqui, ó, que passou a ser o centro do Santo dos Santos. Essa parte aqui emocional foi substituída pelo centro do Santo dos Santos, onde estava Deus lá controlando Adão e Eva, né? E eu preciso voltar aqui, ó, fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele atua aqui, ó, no que difere Verinha da gatinha dela. Então, pessoal, é esse controle que nós temos que ter, ok?
Amém? Vamos lá. Então, esse é o sistema endócrino, tá bom? O sistema endócrino, ele é formado através de glândulas, não é? Glândulas. Então nós temos aqui várias glândulas no nosso corpo, né? O hipotálamo, não é? Que fica aqui, ó, na cabeça, né? Onde fica próximo à hipófise, né? A glândula pineal, que é aqui. Tireoide, a tireoide, né? Timo é uma glândula que fica atrás do coração. Essa glândula aqui é ela que faz com que as tuas emoções, é por isso que a Bíblia fala do coração, mas na realidade o coração, ele é como se fosse o sino badalando na igreja. A igreja é o sino? Não, mas você quando ouve falar do sino tocando, né, lembra da igreja. O coração é como se fosse o sino. Então a nossa mente não é no coração, as nossas emoções não é no coração, porém essa glândula aqui, a timo, ela é uma glândula emocional, e ela é protegida pelo externo, esse osso aqui, ó. E tem determinados tipos de emoções que nós sentimos que ela bate, aí o coração, ele realmente vibra mesmo. Por isso que a pessoa acha que o sentimento, a emoção da pessoa está no coração, mas não, está no cérebro, ok? As suprarrenais, né? Pâncreas, os ovários e os testículos. Nós temos glândulas aqui, deixa eu botar aqui. Vamos lá. São estruturas especializadas na síntese e liberação de substâncias. São elas que liberam o teu medo, a tua alegria, o teu controle, o teu descontrole hormonal, a gordura, a magreza, a alegria, a tristeza, é tudo liberação de hormônios, neurotransmissores. Nós temos células nervosas em todo o corpo, então eles liberam essas substâncias e faz com que eles ajam de maneiras diferentes, né? A gente aja de maneira diferente, essas liberações hormonais, ok? Nós somos seres repletos de líquidos que são fabricados pelas glândulas, tá certo? As glândulas podem ser classificadas em dois tipos básicos: endócrinas e exócrinas. As glândulas endócrinas são aquelas que não possuem ducto e sua secreção é lançada diretamente no vaso sanguíneo. Então, o que é uma glândula exócrina? Por exemplo, o Bispo Gleito gosta de correr, eu também. Nós temos as glândulas sudoríparas, né? A glândula sudorípara, ela libera o quê? Suor. Então, a glândula exócrina ou exógena é uma glândula externa. Por exemplo, glândula salivar. A minha boca, ela começa a liberar, né, através da glândula salivar, líquido na minha boca, que é externo, é um órgão externo. Lágrima é o quê? Uma glândula. Suor é uma glândula exógena, ou seja, uma glândula externa, exócrina. E existem as glândulas endócrinas, internas, que liberam, certo? Neurotransmissores ou hormônios na corrente sanguínea. Deu para entender? Deu para entender? Pronto, vamos lá. Então forma o sistema endócrino, e as secreções dessas estruturas são denominadas de hormônio. Então, nós temos hormônios em todo o corpo. Apóstolo, o senhor está dando uma aula de ciência aqui? Tá? Não, eu estou ensinando você o que é emoção, como você pode se controlar. Você está sentindo uma coisa, você vai, eita, isso aqui é tal coisa. Eu mesmo, eu sei o que é que está acontecendo comigo nas minhas emoções. Eu sei. Entendeu? Existem hormônios que eles são liberados para determinados momentos. Se for liberado em outro, pode lhe ofender, fazer mal. Por exemplo, a adrenalina. Você quando corre, você quando pratica uma atividade física, você está praticando e está liberando na tua corrente sanguínea adrenalina, cortisol, que é um hormônio que é necessário para você acordar, para você pular, para você correr. Mas se uma pessoa, ela está parada, né?
você está parado no seu quarto, uma crise de ansiedade, o teu coração começa a bater, tum, tum, aí libera um hormônio de emoção, de correr, de pular, de subir em árvore, de pular de árvore, um hormônio que te dá força para se levantar, cortisol e adrenalina, num momento que não era para liberar. Então, esse hormônio, ele vai fazer mal a você. Estão entendendo? Aí é onde está o controle que nós devemos ter com as nossas emoções. Aí o pitbull. A gente vê isso aqui, ó, nessa passagem, né, de Davi. Davi, ele foi aquele filisteu, né? Aquele filisteu, ele chegou ali para o povo de Israel e enfrentou o povo de Israel. Ele era um homem que tinha mais ou menos quase 3 metros, 6 côvados. Cada côvado é 50 centímetros, mais ou menos, né, bispo? Esse homem, ele tinha mais ou menos, era um cara altão, né? Era um homem, não era um gigante. Porque quando a gente pensa em gigante, a gente pensa em um bicho, né, de 15, 30 metros de idade. Mas aquele homem, ele era um homem alto, ele era um homem assim, mais ou menos da altura, né, quase que eu acredito. Aqui, daqui para o teto aqui. Então, ele era um homem alto, não era um gigante. Ok? Porém, o que foi que aconteceu? Né? Aquele homem, ele chegou, começou a afrontar o povo de Israel, né? Começou a enfrentar o exército de Israel. O exército de Israel se acovardou. Os dias começaram a se passar, né? Tem tudo que você dá atenção cresce. Então, se você começar a dar atenção ao medo, vai crescer. Ao ódio, o ódio vai crescer. Ao sentimento de que eu sou uma pessoa limitada, aquilo vai te dominar, vai crescer. Eu sou tímido, vai crescer. Você vai se tornar cada vez mais tímido. Tudo aquilo que você dá atenção, foca, cresce. E não foi diferente com aquele filisteu, que era somente um homem alto. Aconteceu que aqueles homens começaram a pensar naquele homem para se preocupar. Eles iam para casa dormir de noite. Eles pensavam em quê? Naquele homem. No segundo dia, aquele homem não estava mais com 3 metros, ele estava com 5 metros. E a Bíblia diz que se passaram 40 dias. O homem se tornou realmente um gigante. Por quê? Não que ele era um gigante, mas para eles, aquele homem se tornou um gigante. Então isso ocorre conosco quando nós não controlamos uma emoção. Aquela emoção começa a tomar conta de você. É o sentimento de insegurança, falta de fé, desconfiança, sentimento de malquerência, baixa autoestima, né? Eu não sirvo para nada, eu não vou conseguir vencer, eu não vou conseguir fazer isso, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso. Isso tudo começa a crescer. E nós precisamos usar o que nos diferencia a Vera da gatinha dela, o nosso cérebro, né? O nosso neocórtex, e controlar. E a gente vê que eles, né? Vai embora, menino. Só que Davi chegou ali naquele lugar, né? A Bíblia diz, que Davi, quando chegou, não desfaleça o coração de ninguém não desfaleça o coração de ninguém. Veja como estava aqueles homens, tudo soldado. Davi era um garoto, pastor de ovelha. Aqueles homens eram soldados. Mas quando Davi viu e olhou para eles, viu o coração deles, tinha neguinho lá que já estava tremendo, né? A emoção descontrolada, pálido, branco. E aí Davi disse isso aqui, porque foi o que Davi viu lá. Às vezes o nosso coração está desse jeito, desfalecido, com medo, com desconfiança. É o ciúme, é a depressão, é o medo que vem, a insegurança, e você começa a deixar aquele gigante crescer. Foi assim que Davi encontrou lá. Aí Davi chegou novinho. O que diferenciou Davi é porque Davi chegou no 40º dia, no final. Quando Davi chegou,
tranquilo para levar a comida lá para os irmãos dele, né? Aí Davi, quando chegou ali naquele lugar, tranquilo, menininho mais tranquilo. Quando olhou, tá todo mundo com medo. Quando ele olhou, o gigante, é um gigante. Davi disse, aonde? Não estou vendo o gigante não. Vê a diferença do sentimento de uma emoção para uma emoção propriamente dita. Davi, ele viu um homem de 3 metros, né? E aí o que foi que aconteceu com Davi? Aquele homem, né? Ele começou a... Ele estava ali, né? Ele foi crescendo, né? O gigante começou a amaldiçoar Deus. O que foi que deu em Davi? Uma emoção. Qual foi a emoção? Raiva. Deu raiva em Davi. Davi ficou com raiva. Enquanto o exército inteiro, inclusive o rei, estava tudo com medo, sentimento, emoção de medo, de incompetência para enfrentar aquele homem, timidez, falta de fé. Davi não, Davi ficou com raiva, né? Aí, ó, o gigante foi crescendo, né? Aí, ó, Davi pegou, como eu falei, foi buscar uma memória de uma vitória enfrentada. E agora Davi não estava... Pessoal, eu na PM, quando eu estava na PM, eu servi no batalhão de choque. Então, eu já fui para muito tumulto, turba, né? Evento com multidão. E você está naquele evento lá e bota um batalhão de choque assim postado, cada soldado parece um gigante mesmo. Só o escudo do soldado é desse tamanho aqui, ó. Aí o soldado fica lá com o escudo, um cacetete na mão, né? O capacete, colete, bota. Aquele soldado, né? E aí a gente bota os soldados tudo em fila assim, ó. E o pessoal, não sei o que, protestando, não sei o que, gritando, né? Falando, né? Independente de ter ali os soldados do batalhão de choque, eles começam a... joga pedra, né? Fica afrontando. Por quê? Porque aquelas pessoas, salvo se você mandar avançar, né? Se você mandar avançar. Mas aquelas pessoas, no inconsciente delas, tem o pensamento de que isso é um ser humano, ele não vai me agredir de qualquer... Não é? O pensamento é esse. Porque são seres humanos, os soldados. Aí, de vez em quando, aí a gente está lá no tumulto, aí vem a cavalaria. Irmãos, pense num negócio que dá medo. O cara vem com um bocado de cavalo, aí, aqueles cavalão assim, né? Aí chega com o cavalo, eles fazem aquilo mesmo, é uma estratégia. O cavalo fica como se ele não estivesse conseguindo controlar o cavalo, entende? Mas aquilo é uma estratégia. E aí o cavalo fica, você vê mesmo que a multidão já, né? A mesma coisa com o cachorro. Eu trabalhei no canil, né? E o cara está segurando aqui, mas o fato do cara segurar não vai fazer o cachorro parar de latir, não. O cachorro fica querendo atacar, né? E as pessoas, ó, por quê? A gente tem um pensamento de que aquilo é um ser o quê? Irracional. Ele não tem o neocórtex, entendeu? É um ser espontâneo. Se esse cara se descontrolar, ele vai me morder aqui. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo até aqui? Qual foi a memória que veio na cabeça de Davi? Davi disse: é pior um leão e um urso do que um ser humano. Isso aí é um incircunciso. Aí ele pegou, foi na memória dele. Estão lembrando essa ilustração do choque, do canil? Aí Davi disse: eu já enfrentei um leão, eu já enfrentei um urso, quanto mais esse incircunciso. Vejam que instinto, sala de troféu. Ele tinha uma sala de troféus. E você precisa ter sala de troféus. Aonde foi que você venceu uma dificuldade? Aonde você venceu? Isso todo dia, irmãos. Na nossa vida, a gente tem que pensar na nossa sala de troféus e ir buscar as nossas vitórias, as nossas conquistas.
É muito ruim quando a gente se depara numa situação e diz assim: poxa, eu era feliz e não sabia. Você precisa ter troféus e dizer assim: poxa, eu já venci. Eu sou feliz hoje. Eu sou feliz hoje. Eu não digo esse negócio: poxa, eu era muito feliz antigamente. Não, eu sou feliz hoje. E a cada dia que eu me acordo, neurogênese, novos neurônios eu recebo. Então eu tenho que dizer assim: hoje é o dia mais feliz da minha vida. Hoje é Natal. As misericórdias do Senhor se renovaram hoje sobre a minha vida. Vem a dificuldade, eu digo: não, eu já venci leão, já comi. Isso aí para mim é lanche, porque eu já venci o leão, eu já venci o urso. E imagine esse circunciso desse Satanás que está querendo me dizer que eu não sou nada. É assim a conversa que você tem que ter com você mesmo, meu irmão. Nada dessa conversa de: eu sou, não, esse gigante, e o gigante, não é gigante não, isso é um homem alto apenas. Você não pode deixar e centrar para que, não é, ocorra isso aqui, ó. Tudo que você dá atenção cresce. Então dê atenção às suas vitórias, à sua sala de troféu, aonde você venceu. É isso que você deve focar, e é isso que você deve, não é, ter o controle. Então, ó, você não precisa saber sobre a força dos seus gigantes. Você só precisa conhecer a força do seu Deus. Ou você está esquecido, ou todo dia, quando você se ajoelha para orar, você não diz: Senhor, Tu és um Deus tremendo, obrigado por esse dia, obrigado pela minha vida, pela minha família, obrigado até pelas minhas lutas, Senhor. Não, aí você esquece, você se ajoelha: Senhor, a minha vida é uma miséria, eu sou um desgraçado, meu futuro é triste, Senhor, essa doença que está lá, não sei aonde vai chegar aqui, meu Deus, eu estou com medo. O que você dá atenção, cresce. Coloque diante de você a sua sala de troféus. Olhe para 3 pessoas e diga isso: coloque diante de você a sua sala de troféus. Você é um vencedor. E Davi disse, ó: quem é esse incircunciso? Quem é esse incircunciso? Quem é esse incircunciso? Então, é isso que você tem que dizer diante das suas lutas. Davi não desmereceu o leão e o urso, mas desmereceu Golias. Davi não desmereceu. Olha, deixa eu te falar algo. Quando você for enfrentar alguma coisa, desmereça essa coisa. Diminua o tamanho dessa coisa. Diminua o tamanho dessa coisa. Então alguém está te perseguindo, pinte o rosto dele com um rosto de palhaço. Tem uma pessoa que você vai amanhã fazer uma entrevista num concurso, você vai ser avaliado por uma pessoa, não é? Aí você vai ficar nervoso: meu Deus, essa pessoa vai... Lembre do rosto daquela pessoa e bote uma bolinha de palhaço no rosto dele. Pinte assim, um rostinho de palhaço nele. Hã? Que eu não escuto, não. Não, eu sei. Aí você... palhaço assassino. Não, então bote... Quando você vê... Diga um bichinho que você gosta, um animalzinho que você gosta. Você gosta... Mas, digamos que você... O pitbull, inclusive, viu, pessoal? É um dos cães mais dóceis que existe dentre os cães, viu? O problema do pitbull é que o pessoal... Eu tenho um em casa, o Black, né? Você olha para ele, chega a dar medo, mas o Black é um gato. O meu cachorro brabo lá de casa é o salsichinha. Eu tenho um salsichinha, né? A gente chama ele de salsichinha mesmo. Aquela salsichinha. Meu amigo entrou lá em casa, ele morde. O Black não, o Black só tem aquele bicho feio, mas ele é manso, ele é, entendeu? Uma máquina de guerra, mas manso, é um gatinho ele. Mas olha, quando você for enfrentar uma dificuldade, não é? Desmereça essa dificuldade.
Então você vai enfrentar algo, desmereça. Davi olhou para o gigante e disse o quê? Isso é gigante? Isso é um incircunciso. Eu vou na força do meu Deus. Ele desafiou o meu Deus dos exércitos. Ele vai cair, ele vai perder. Entendeu? Davi estava fazendo o quê? Pintando o rosto dele de incircunciso, pintando de palhaço, pintando como um gatinho. Entendeu? É uma técnica interessante essa aí. Você vai fazer um teste. Você vai fazer um teste do concurso, teste físico, né? Pense naquilo como uma coisa, um gato, um bicho, algo que você sente, não é? Desprezo. Agora, quando você vencer aquilo, você pega ele e bota na sua sala de troféu. Então Davi olhou para o filisteu e disse: ah, isso aí, gigante, isso é um incircunciso. Eu vou matar ele com uma pedra na minha funda aqui, ó. Vou matar ele. Não quero. Para enfrentar isso aí, precisa de armadura espada não, pô. Eu vou para ele com o braço do meu Deus. Quando Davi derrubou, ele matou, cortou a cabeça. É gigante agora. Eu matei o gigante. Faça isso. Tem uma sala de troféu. Quando Davi foi enfrentar o leão, ele não disse: meu Deus, eu vou enfrentar um leão, o rei dos animais. Não. Davi disse: esse bicho animal aqui quer matar minhas ovelhas? Vou matar ele agora. Isso é um gato. Aí ele enfrentou o leão, matou. Quando ele matou, disse: matei o rei dos animais. E botou na sala de troféu. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Isso é a diferença da emoção para o sentimento. Na hora da emoção, veio o medo, liberação de, né, cortisol, adrenalina. Davi disse: não, isso é um incircunciso. Aí a adrenalina diminuiu. Só que quando ele enfrentou o gigante, ele pegou. Aí vem agora o que? A endorfina, né? Hormônio da recompensa, né? Ele pegou o gigante, matei o gigante. Aí botou o gigante na sala de troféus dele, né? Aí aquilo agora virou o quê? Tirou a adrenalina, o cortisol, botou o quê agora? Um hormônio de recompensa. Dopamina. Não é endorfina não. Dopamina. Botou lá. Então você tem que fazer isso. Você tem que trocar o medo, o cortisol, a adrenalina por dopamina. Recompensa. O urso é mais feroz do que o leão, o urso, né? Mas ele transformou em um ursinho panda. Aí matou o urso. Depois que matou, é urso, é mais brabo do que o leão. Botou na sala de troféu. É assim que você tem que fazer. Se controlar, se controle. Use o fruto do Espírito para ter esse controle. Então, não desmerecer o leão e o urso, mas desmerecer o Golias, incircunciso. Nossos troféus devem ser celebrados. Celebrados. Eu venci já, para isso aí, eu vou vencer de novo. Ó, a gente está para passar por um problema sério, não sei o quê. Você, não, mas eu já venci. Eu vou vencer novamente. Eu vou vencer de novo. Eu sirvo a um Deus poderoso e eu vou vencer. Então celebre os seus troféus, trazidos a memórias e aumentados. Aumente o que você fez já no passado. Eu tenho filhos, eu sou pai de família, eu sou um grande homem. Desmereça os seus traumas, os seus problemas, desmereça. Eu vou falar aqui sobre o que é, não é? Quem você é e as máscaras. Eu vou falar sobre isso. Então, você tem que desmerecer, tá certo? A sua identidade, não é? E as coisas que você faz no que você age todo dia. Já os desafios devem ser subjugados. Chame diariamente seus problemas de apenas uma questão simples de resolver. Seus problemas. Quem aqui tem problema? Levante a mão. Eu fui o primeiro a levantar. Amém. Amém. Então, encare os seus problemas como uma questão simples de se resolver. Um problemão para todo mundo. Meu Deus do céu, a rebelião, não sei o quê. Olha, não sei quem quer falar contigo, vice. Ui, você. É uma questão simples de se resolver. Problema, repete comigo, problema foi feito para ser resolvido. Viu?
Então encare tudo como uma questão simples de se resolver. Por mais complexo que seja, não olhe para um gigante, olhe para o incircunciso. Não olhe para um problemão, olhe para o tamanho do seu Deus. Não olhe para um problemão, olhe para uma questão. Vou resolver isso aí. Mas esse dinheiro, tu tem esse dinheiro? Vai chegar, pô. De onde? De onde ele tiver. O dinheiro vem de onde ele tiver, pô. O dinheiro já existe. Está em algum lugar, em algum banco, né? Amém. E eu digo mais a você aqui, dinheiro é espiritual. Dinheiro é espiritual. Eu vivo isso, viu? Eu estou falando para vocês isso aí, porque eu vivo isso. Dinheiro é espiritual. Ele vem para você por atração. Dinheiro. Então, se você começar a chegar numa porta, às vezes a gente está de lado da porta batendo, às vezes tem que estar na frente da porta batendo, chutando, esburrando, e a porta não abre. Quando você se senta de lado da porta, a porta pum, abre. Às vezes você está impedindo, com a sua falta de fé, de a porta abrir, de o dinheiro chegar. Deixa eu te falar algo aqui. E eu estou falando aqui, tem pessoas aqui se sabotando, dizendo, apóstolo está falando isso, mas não é bem assim não. A Bíblia fala, pessoal, que o nosso Deus, Ele é o Deus dono da prata e do ouro. Deixa eu te falar mais uma coisa, Ele é teu pai. Pai se alegra em dar ao filho. Então pare com esse negócio de ficar transformando incircunciso em gigante. Pense nas coisas que Deus já fez por você. Só você estar vivo aqui já é um milagre, você não tem ideia. O que são teus problemas? Vamos repetir? Hã? Você vai dizer o que a sua mulher amanhã quando ela acordar e dizer, meu filho, a gente tem que resolver aquilo. Você vai dizer o que a ela? Quando o teu marido chegar para você e dizer, ó minha filha, você tem que resolver isso hoje. Isso é um problema sério. Hã? O que é isso aqui? Não é um gigante, é um incircunciso, é um pequeno. E você já enfrentou o leão, já matou o urso. Amém? Vença as suas batalhas com as armas certas. Olhe para 3 pessoas e diga isso. Vença as suas batalhas com as armas certas. Porque, deixa eu te falar algo aqui. O gigante vai cair, declare isso. Fica de pé. Diga, o gigante, levante sua mão para cima, empunhando uma espada, como Davi, não é? Roda assim, afunda assim, e declare assim, o gigante vai cair, declare. O gigante, pense aí nas tuas dívidas, pense nos teus medos, pense, sério mesmo, estou falando com sério, pense no gigante que está se apresentando diante de você. Começa a se lembrar agora do leão que você matou, dos seus troféus, do urso, e diga assim, o gigante vai cair. Diga assim, isso é apenas uma questão simples de se resolver. O meu Deus é o dono da prata e do ouro. Ele é o criador do céu e da terra. Eu venci, Ele venceu, eu venci e eu sou o vencedor. Eu vou vencer também. A vitória pertence a você, porque você faz parte do exército de Deus. Então encare, lute, vá para cima, em frente. Pare com esse negócio de adiar, procrastinar. Procrastinação, eu vou falar sobre procrastinação, é algo terrível na vida da pessoa. Tem gente que tem coisas que já era para ter resolvido e fica adiando. Encare, lute, vá para cima. Pelo tamanho da tua luta, você já pode imaginar o tamanho da sua vitória? Glória a Deus. O caminho é longo, mas a vitória é certa. Nunca desista. Se você quer vencer, não fica olhando a escada. Comece a subir. Eu sou um homem que enfrenta as coisas, irmãos. Eu sou um homem, eu não gosto desse negócio de ficar me lamentando, não gosto. Eu enfrento.
Se hoje eu só posso subir um degrau, eu vou subir um degrau, mas vou subir. Não vou ficar parado. E descer, não desço não. Eu não saio da minha posição. Se eu puder subir mais um degrau, eu subo. 2, 3, subo. Agora, descer degrau, não desço. Encare, vá para frente. Viu? Se você quer vencer, não fica olhando a escada. Comece a subir degrau por degrau até chegar no topo. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Paulo, queria... Não perca a próxima aula. A próxima aula vai ser tremenda, viu? E...